Olá, amigos e amigas. Estamos de volta com mais um programa Dia a Dia com o Evangelho, onde fazemos reflexões e estudamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No programa de hoje, seguimos estudando o capítulo 24, de título Não ponhais a candeia sob o alqueire. Analisando o item Não vades ter com os gentios. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou os seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e pelos profetas, a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: Ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, procurem, primeiramente, fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejem ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque, assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é da mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral, escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí, julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte, e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Como do paganismo, triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Ao contrário do que se pode pensar sobre a afirmação de Jesus feita a seus apóstolos, ele não foi excludente quando disse que não fossem aos gentios pregar. Se trouxéssemos essa passagem para os dias de hoje, seria o equivalente a nós espíritas, através de um proselitismo agressivo, querermos convencer nossos irmãos de uma verdade aceitada por nós.
Assim como nas séries da nossa vida escolar nós temos uma idade intelectual específica para cada uma, para cada doutrina religiosa nós temos também uma idade espiritual.